Estratégias para melhorar a experiência do cliente no seu negócio. Esse é o Empreenda SC Entrevista, um programa que visa trazer um conteúdo de valor para você. Muito obrigado pela sua audiência. A gente quer agradecer de primeira já aos nossos patrocinadores, Gaminalx, utensílios para gastronomia, uma loja aqui de Blumenau que entrega para toda Santa Catarina. Você que gosta de cozinhar, você que tem restaurante, você que tem qualquer negócio voltado à gastronomia, vai encontrar todos os utensílios nessa loja. O pessoal do Fronza lá, galera, muita gente boa, pode ter certeza, atendimento 100%. Além disso, a SV Contabilidade, a contabilidade parceira do Empreenda SC, responsável aí pela área contábil do nosso negócio. Tenho certeza que você que estiver procurando uma assessoria eficiente na área de contabilidade, a SV vai poder lhe atender muito bem. E para conversar com a gente sobre a experiência do cliente, está o André Boing aqui, que é especialista nessa área, né, André? Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Tomador. Obrigado a galera aí. Para quem estiver assistindo aí, obrigado pela audiência, obrigado pelo convite. Legal, cara. André, você vem trabalhando já há bastante tempo com fidelização de clientes, né? Com um trabalho de melhorar a experiência do cliente para que ele permaneça cliente daquele negócio, né? Exato. Vamos começar já no cerne da questão, né? Quais os pontos fundamentais que eu tenho que observar para que o cliente se relacione melhor com a minha marca e com o meu negócio? Cara, isso é claro que é um conjunto de estratégias que a gente tem que colocar em prática, né? Quando a gente fala muito sobre experiência de cliente, a gente tem que pensar que a experiência do cliente não é um ato único que acontece, e nem depende de uma ação única de uma pessoa, mas sim de um conjunto de estratégias que tem como base a empresa como um todo, e esse conjunto de estratégias, esse conjunto de contatos do cliente com a empresa vai formar uma experiência dele. Quando a gente para pensar, sei lá, cara, pode ser em qualquer setor, um restaurante, por exemplo. Uhum. Um restaurante, tu não gosta, tu não tem uma experiência positiva só por causa de um garçom. Tu não tem uma experiência positiva só por causa do prato de comida. Você tem uma experiência positiva quando todo mundo está trabalhando em conjunto para gerar esse momento e essa experiência para o cliente. Então, dizer que é um ponto específico, ou talvez pensar que é trabalho do vendedor, trabalho do atendente de balcão gerar experiência, é algo ainda errado, né? A gente joga hoje muita responsabilidade em cima de um vendedor. Olha, cara, tu tem que encantar o cliente, né? Mas a empresa precisa criar uma estratégia para que esse vendedor faça isso. Então, muitas vezes a gente deixa a cargo de um vendedor, a cargo de uma pessoa, o ato proativo dele de gerar uma experiência, quando na verdade a gente tem que pensar nisso como um todo, e por isso que tem que ser tratado da empresa com todas as pontas em todos os contatos do cliente. Isso é claro que a gente pode, se fosse para eu dizer para ti, quais são os pontos relevantes para criar uma experiência para ele, eu diria que, primeiro, tu tem que garantir o sucesso daquilo que ele veio comprar contigo. Uhum. Ou seja, se ele não tiver sucesso, que é o famoso customer success, né, o sucesso do cliente, se ele não tiver sucesso com aquilo que ele compra, provavelmente a experiência dele não vai estar completa. O esforço que ele tem e o sentimento que ele tem, a emoção que ele sente, né? E aí, então, dependendo do ramo de atividade, eu vou gerar mais ou menos sentimento. Mas no final das contas, a experiência ela vai ser ou positiva ou negativa. E o nosso papel dentro de uma estratégia é fazer com que todos os pontos da empresa gerem uma experiência positiva para o cliente lá no final. Tu falou aqui de vários tipos de negócio. Começasse solicitando restaurante, mas se aplica a quase todo tipo de negócio físico, né? Tu sente algum tipo de estratégia voltada ao digital também, nessa questão da fidelização? Muito. Se eu entrar num site, por exemplo, e tiver que dar muito clique para comprar, provavelmente eu não vou. Se tiver muito campo para preencher, provavelmente o meu esforço é muito grande, eu já penso, cara, né? Deixa lá no carrinho, abandona, fecha o site. Quem nunca, né? Exatamente. Então, assim, se tu pensar numa experiência online, quanto mais fácil a usabilidade, melhor, né? Então, o Netflix, ele é muito fácil de mexer, por isso que meu filho começou aprendendo Netflix a mexer lá, cara, com 2 anos de idade, ele sabia mexer, né? Porque é fácil, quanto mais fácil, melhor. Eu acho que pro mundo digital, isso tem muita influência, a facilidade do uso. E que entra dentro do sucesso do cliente, né? Você começou na área de tecnologia. Eu queria te qualificar um pouquinho para a gente entender como é que tu chegou nesse assunto e nessa especialização voltada à experiência do cliente, à fidelização do cliente. Eu comecei a trabalhar muito antes de ter tanta empresa de tecnologia aqui na cidade. Eu comecei em loja de bairro, trabalhei depois, com 17 anos, eu comecei numa rádio, trabalhei por quase 4 anos numa rádio. E aí... Cara, já trabalhei em rádio, estava se fazendo que estava com medo aqui da entrevista. É o primeiro podcast que eu participo.
Que massa, cara. É, o primeiro. Mas sempre trabalhei na área comercial. Para não dizer sempre, eu trabalhei 9 meses na gerência de uma clínica que cuidava muito de relatório, número. Cara, deu 9 meses ali, eu disse, não, eu preciso ir para a área comercial. E aí eu migrei para a área de tecnologia, então trabalhei numa multinacional aqui em Blumenau por quase 7 anos, na área de relacionamento com o cliente, que quando eu entrei em 2012, era pós-vendas, depois virou Customer Experience, mas no final fazia o que Customer Success fazia, né? Ou seja, o meu papel era cuidar da experiência do nosso cliente e garantir que no mês seguinte ele não cancelasse com a gente. Esse era o nosso papel no final das contas. E eu trabalhei por quase 7 anos ali. E aí, cara, e era tecnologia, uma empresa de tecnologia, Philips, aqui em Blumenau. Sim. Uma baita de uma empresa de tecnologia. Eu aprendi muito lá e a gente desenvolveu muito, porque quando eu entrei, ainda era empresa local, que era Web Sistemas, e a Philips comprou, então eu estava nessa transição entre Web Sistemas e Philips. Eu fui concorrente da Web. Concorrente. Eu investi numa startup de gestão de clínicas. Legal. Na época tinha, acho que um software que atendia consultórios e tal, e aí o TASI era muito grande para uma clínica de médio porte, a gente tentou investir nessa área. Então eu conheço um pouquinho da filosofia da Web, da Philips, é uma baita de uma estrutura assim, né, porque também lida com um software de muita responsabilidade, né, que é a parte da saúde e tal. Então, é um software que não pode parar. Imagina um hospital todo funcionando. Sim. O software não pode parar, porque a medicação está lá, a hora da medicação está lá, a quantidade da medicação está lá. Então, era um software que não pode parar nunca e que não pode dar erro. Porque a partir do momento em que o médico vai lá e diz, olha, o taumaturgo tem que tomar esse remédio aqui nesta quantidade tal hora. Se o sistema calcula errado, vai a quantidade errada para o taumaturgo, entendeu? Já pensou, então, né? É um sistema... E aí o meu papel dentro dessa empresa focada na área da saúde era garantir que tudo estivesse... Garantir que o taumaturgo ia receber a dose certa. Exatamente. O nosso papel era... Mas assim, esse é o papel de um hospital, é garantir que tu tome o remédio certo, pela via certa, a hora certa, né? Então tem que uma série de coisas casar para tu continuar respirando lá no hospital. Sim, eu fui no hospital esses dias tal, e aí encontrei lá dentro mãe e filha, assim, para ser atendidas e tal, e as 2 enfermeiras, né? A gente trocando ideia, ela falou assim, porque tinha 2 Lucas lá, e aí era Lucas alguma coisa e eram nomes iguais. Um era Luca, não sei o quê, e o outro era Lucas, mesmo sobrenome, né? Aí, esses 2 não podem ficar no mesmo quarto. Se ficar no mesmo quarto, vai trocar remédio. Então são detalhes, né, do processo e o cliente do hospital é o cara lá, é o Lucas, né? Então o sistema, de alguma forma, tem que se preocupar muito nesse detalhe, né? Porque pode dar problema, né? É claro, hoje já tem até muita segurança a questão de BIP, né? Então eu não vou aplicar uma medicação sem antes bipar e garantir que eu estou no paciente certo, claro, né? Claro. E isso tudo, cara, e assim, naquele tempo que eu estive lá, a gente começa a perceber o quanto o hospital, que a gente pensa, o hospital é um negócio que tu tá doente, tu vai lá, se cura, faz uma cirurgia e vai embora. Mas hoje, os hospitais estão cuidando muito da experiência do paciente. Então, hoje, eles já estão preocupados, por quê? Cara, querendo ou não, o hospital é uma empresa. Se não der lucro, claro, fechar as portas, é um business, entendeu? Tudo, né? Exatamente. Então, eles entenderam que para eu ter paciente, eu preciso gerar experiência para esse paciente. Prova disso é outros, né? Alguns PAs que estão abrindo aí, de empresas privadas praticamente, onde estão focando muito não só no diagnóstico, mas na experiência que o paciente tem desde o momento que ele chega, o atendimento, o diagnóstico, a preocupação com a pessoa, a empatia. Então, existem várias estratégias para gerar cada vez mais experiência para esse ramo também. Eu estava conversando um pouquinho com o Anderson aqui antes. Cara, hoje tem empresas preocupada com experiência que a gente não imaginava que ia se preocupar tão cedo, como, por exemplo, hoje eu sou muito chamado por contabilidades. Imagina que a contabilidade, que é uma empresa, vamos dizer assim, racional, número, né? Cara, 1 mais 1 é 2, né? Então, uma empresa com tanto foco assim, só no racional, tá uma coisa assim, né? Na verdade, o cara tem que ser um pouquinho... Amo meus amigos contadores, mas... Mas o que a gente percebe é que mesmo uma empresa deste nível, né, não, deste nível não seria nem a palavra, mas neste ramo, que é tão racional, está cada vez mais procurando humanizar o atendimento. Porque ele sabe que tu tem contabilidade, eu tenho contabilidade, a galera que está aqui usa contabilidade, quem está assistindo tem uma contabilidade, e o que diferencia uma contabilidade da outra não é o
o Não imposto é de o renda DRE que ele me fez. lançado. Não é o DRE. O DRE é igual para todas. Agora, o que diferencia uma da outra? Entendimento. Né? Então, vai evoluir muito para a área do atendimento, para a área da experiência que ele Então a tem. tua virada de chave foi muito natural, porque tu já lidava com isso no emprego que tu tinha. Mas em algum momento decidiu sair para treinar pessoas. Como é que foi esse processo? Você saiu do seu business CLT lá, tal, do teu intraempreendedorismo lá, e disse, cara, vou empreender, falar de fidelização e experiência de cliente para a galera no mercado aí. Como é que foi isso? Cara, isso foi um negócio bem louco e aqueles negócios Como que a todo gente... mundo começa na loucura. Mas a gente só consegue quando a gente tem apoio dentro de casa, né? Uhum. Então, quando eu saí da Philips para empreender, que era um sonho que eu tinha, e eu sempre queria ser palestrante. Meu sonho era ser palestrante, né? E daí eu gostava, porque uma das coisas que eu mais gostava de ir em cliente, cara, é estar na frente de uma diretoria, sala cheia de gente, e eu apresentando a nossa empresa. Isso eu gostava de fazer. Apresentar um projeto, apresentar uma proposta, isso eu adorava fazer. E aí, cara, eu comecei a me planejar e uns 2 anos antes de eu sair da Philips, eu comecei a ver o que eu vou fazer. E eu trabalhava numa área em que outras empresas estão querendo aprender, que era a área de relacionamento e pós-vendas, o sucesso do cliente. Sim. E tá aí, cara, uma oportunidade. Eu sabia tudo sobre pesquisa de satisfação, pós-vendas, relacionamento, customer services. Vou sair para ajudar outras empresas a construir isso. E aí, enquanto eu trabalhava na Philips, eu já arrumei 2 clientes, então eu fazia isso à noite, fazia isso no final de semana. Olha só. E aí eu já comecei a ter uma base de clientes, e isso aí foi construindo algumas palestras, comecei a fazer. E no meio do caminho, cara, o negócio... Hoje tu faz consultoria também para a empresa, tu acompanha a empresa num processo de implementação de políticas, esse tipo de coisa. Hoje eu estou fazendo muito treinamento, porque no meio, o que aconteceu no meio do caminho? Né? Eu saí para fazer CS, um amigo meu trabalhava no escritório de advocacia disse, cara, eu estou precisando de um treinamento para minha galera lá. A gente é muito bom tecnicamente, mas a gente não sabe se relacionar com as pessoas. Eu preciso aprender a se relacionar com as pessoas. E aí, como eu já estudava muito a Disney e conhecia o case da Disney, eu pensei, cara, vou fazer um treinamento para ti baseado no modelo Disney, que era uma coisa que eu já vinha aplicando dentro da Philips também. E aí eu fiz um treinamento para eles adoraram, me deram um monte de indicação, e eu comecei a fazer essas palestras e eu me apaixonei por isso daí. Então deixei um pouquinho a parte de sucesso de cliente de lado para me dedicar à Disney. Daí fui para Disney, conheci eles, fiz curso lá dentro, fiz curso aqui e aplico hoje isso dentro das empresas. Então começou com consultoria também, então aplicava o modelo de experiência de cliente baseado no modelo Disney dentro das empresas, claro, né, moldando para cada setor. Palestras faço muito e agora... Neste exato momento, eu estou, não sei nem se é consultoria o nome, mas eu assumi um cargo dentro de uma pizzaria que fica em Balneário Camboriú, Florianópolis e Gramado, que é uma pizzaria temática, como diretor de experiência de cliente, além de cuidar da minha empresa ainda, que também faz palestras e treinamentos. Hoje o meu foco mais é palestra e treinamento, coisas rápidas e curtas. Então, hoje eu assumo esses 2 papéis, né, de diretor de experiência de cliente nessa empresa, além de cuidar da minha empresa, que é palestras e treinamentos. Tu citou a contabilidade como um lugar diferente, assim, de tu ter dar um treinamento e tal. Tem algum outro lugar, assim, que tu, tipo, muito aleatório, tipo, pô, esses caras aqui, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, lembra de alguma coisa nesse sentido? Nossa, cara, contabilidade é um negócio que chama muita atenção, porque sempre foi muito engessado. E hoje, eu tenho mais alguns treinamentos ainda para contabilidade. Mas, cara, mais aleatório, eu vou pensando aqui, cara. Tá, não, fechou. Se não tem, não tem. Tá tudo certo. Mas já fiz palestra para 3 pessoas, já fiz palestra para 200 pessoas, já fiz palestra online, já fiz de tudo, sabe? Mas agora um local mais inusitado assim, eu vou pensando aqui. Se eu lembrar, cemitério ainda não. Ainda não. Ô André, eu queria que tu, pra gente trazer pro mundo concreto, né? Tu falou de restaurante e tu tens alguns cases assim, que na tua palestra tu fala, né? Case de negócio que é referência de experiência do cliente, né? Tens algum case assim na área varejista mesmo, de ponto de venda, que seria interessante talvez a gente compartilhar para as pessoas terem noção e dimensão, até para poder modelar um negócio, para entender ou buscar mais informação a respeito? Cara, assim, se fosse para eu trazer isso para o modo de hoje, né? Para a gente entender no nosso dia a dia onde que a gente encontra isso, eu acho que a gente vai encontrar isso nos detalhes em algumas empresas, tá? Quando a gente pensa numa empresa grande, vou falar sobre
aqui na nossa região, a Cooper, né, supermercado, uma Magazine Luiza, agora Starbucks, que abriu aqui na nossa região, abriu 2 Starbucks. Sabe que eu fui na Starbucks em Florianópolis e eu exigi que escrevesse o meu nome no copo. Porque agora a Starbucks eles não escrevem mais, eles colam sai um ticket e eles adesivam com o teu nome. Disse, não, eu quero meu nome escrito com a carinha feliz ali. Então, sabe que eu me lembrei de ti, cara? Nessa experiência? Porque, assim, a Starbucks, claro, tem vários fatores que levam ela a ser o que ela é. Mas um dos fatores é essa ligação com o cliente, o nomezinho no copo, né, para estimular o cliente a fazer aquela fotinho e tal. Isso é uma experiência do cliente, né? E aí quando a menina disse, não, a gente não faz mais, eu disse, não, mas eu quero, não, então eu faço, se pede, eles fazem, né? Eu me lembrei, pô, o André estaria antenado aqui como, né, porque deve ter muita gente que não pede, que gostaria que não fosse escrito. Exato. Tá ligado? É um dos charmes da Starbucks, né? Eu acho que quem vai na Starbucks, o que mais quer também é pegar aquele copinho escrito o nome, botar uma foto no Instagram, né? Então, e levar o copinho pra casa. Bom, cara, o cara vai só pela foto, meu. É assim, cara, os caras têm 30 mil lojas no mundo, 30 mil cafeterias no mundo, cara. Tem um livro chamado Dedique-se de Coração, conta a história da Starbucks. Cara, é sensacional, cara. Eu li um livro Movidos por Histórias que fala um pouco do case, e tem um case, olha que interessante, DNA, assim, trazer uma reflexão pra gente trocar ideia. O cara que fundou a Starbucks teve um trauma de infância que o pai dele não tinha um auxílio, um seguro de auxílio, o pai dele sofreu um acidente de trabalho e eles passaram perrengue na infância porque o pai não tinha um seguro que auxiliasse por não poder ir trabalhar. Todo funcionário da Starbucks, dentro dos seus benefícios, recebe um auxílio, um seguro que se o funcionário adoece e tal, ele tem um auxílio financeiro. Por quê? Porque o cara que fundou a Starbucks teve um perrengue na infância. Então olha como a gente, de alguma forma, né, essas vivências, as experiências, elas se traduzem na forma como a gente toca o nosso negócio, né? E o que é legal nisso, Thaumaturgo, é que a experiência do cliente começa dentro de casa, do teu cliente interno. Então assim, pensa numa empresa que entrega uma experiência legal para o cliente. Eu ia dizer foda, não sei se posso falar foda aqui. Pode. A internet então, permite. Quando eu boto no YouTube, eu clico lá, não é conteúdo para crianças. Então foda-se, pode falar o que quiser. Então assim, pensa numa empresa foda, que entrega um atendimento foda. Cara, essa empresa lá nos bastidores, ela é foda também. Porque a ideia, em todas as empresas que eu trabalho, é o quê? Cara, cuida do teu colaborador e ele vai cuidar do cliente. Entendeu? O trabalho do líder é o quê? Cuidar do colaborador, porque da maneira como eu cuido dele, ele vai cuidar do cliente. Se eu trato ele na pancada, ele trata o cliente na pancada. Cada vez que tiver um enrosco com o cliente, vai ser na pancada. Se eu trato ele bem, ele trata o cliente bem. Se eu trato ele excepcionalmente bem, ele vai tornar, né, vai lidar com o cliente de uma forma excepcionalmente bem. Então, o trabalho começa dentro de casa. Não tem como eu querer entregar felicidade com o cliente, querer entregar uma experiência positiva se eu não estou feliz. Então, o primeiro papel é construir uma empresa onde os colaboradores estão felizes. E essa felicidade vai ser transmitida para o cliente. E há processo, né, André? Existe processo. Cara, tudo é processo. A mágica, por exemplo, eu falo muito sobre a Disney, né? A Disney é uma empresa que eu me inspiro muito porque ela faz um negócio bem feito, ela tem um método para isso, né? A mágica da Disney está no processo. Tudo, qualquer coisa. Eu vou te dizer que se tu for para Disney perguntar onde que é o banheiro, é um processo de resposta. Se tu for para Disney e perguntar para um cara da limpeza, onde é que tem um hambúrguer gostoso para comer aqui? Onde é que tem um hambúrguer para comprar aqui? Ele nunca vai te dizer, cara, não sei, mas se tu for naquela barraquinha lá, eles vão te dizer, não existe isso. Isso não é qualidade. Todos eles sabem. Todos eles vão saber e vão ter um processo para te conduzir até isso ali, te entregando algo a mais. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que ele vai te conduzir até essa lanchonete, até esse ponto de venda de hambúrguer, te dando dicas dos melhores shows da Disney, te dando dica onde que o Mickey vai estar. Se tu tiver com uma criança, ele vai brincando com a criança até lá, entendeu? Que legal. Nada é por acaso.
Existe, engraçado, esses detalhes fazem muita diferença. Eu me lembro de um case no supermercado aqui da região que todos os colaboradores são ensinados a, quando o cliente pede um determinado produto, a ir com o cliente até o local do produto, independente do que você estiver fazendo. Exato. E essa atenção faz diferença, né? São esses detalhes que vai demonstrar entre uma boa empresa e uma excelente empresa. Até gera um marketing de empatia, assim, uma dívida, porque, pô, o cara me trouxe até aqui, agora eu vou comprar, né? Tipo, né? Às vezes você tá na dúvida se vai levar ou não. Ah, pô, o cara se esforçou tanto pra me mostrar que agora eu vou levar, né? E eu sou um cara que eu gosto de desafiar, então eu fiz o treinamento dentro da Disney, de cara, agora eu preciso desafiar esses caras, assim. Então, nas palestras eu trago vários exemplos e vários cases, assim, de que eu vivi lá dentro e só aconteceu porque o cara que me atendeu estava muito bem treinado e muito bem capacitado. Por isso que eu sempre digo, cara, a mágica está dentro de casa. O que acontece lá no cliente é reflexo do que a gente faz dentro de casa, né? Então, assim, é igual uma família. Eu tenho 2 filhos. Quando eu levo meus filhos para passear, o jeito que eles agem lá fora é o jeito de como eles são tratados dentro de casa. Então não adianta eu querer, de alguma forma, dar um tratamento dentro de casa que ele vai respingar lá fora. Sim. Então se eu trato eles de uma forma dentro de casa, o que vai acontecer lá fora? Nenhuma empresa é igual, né? A forma como eu cuido dele é a forma como ele vai cuidar do cliente. O atendimento, cara, é o respingo, é o último respingo. E a Disney tem muito claro isso que, cara, a Disney é uma empresa que vai completar 100 anos agora. 100 anos, cara, e tá crescendo absurdamente. Outro dia, no dia 1º de abril, lançaram que ia ter em Florianópolis aí. Tu viu? Tu viu? Uhum. Me mandaram um monte isso dali. Pô, eu acreditei, cara. Eu mandei pros amigos meus assim, cara, não, pera, opa, não, calma, eu não tinha caído em Teve nenhum um veículo local aqui, um colunista daqui de Bernal, que recompartilhou como se fosse verdade. Ele também acreditou assim como nós, né? E depois eu fui ver e não não era. Deu uma dorzinha no coração. Pô, ia ser massa a Disney na Florianópolis, né, cara? Cara, eu digo que eu fiquei triste um pouquinho, porque, cara, tem o seu charme lá, que lá, não sei, eu sou suspeito em dizer. É diferente. Mas eu gosto de ir pra lá e, cara, é um local realmente, a cidade é fantástica, o ambiente é fantástico, o clima é fantástico. Eu não tive oportunidade ainda, mas a gente sempre tem nos planos, com certeza, né? De poder conhecer, até pelo que se conta, né? E assim, cara, quem tiver oportunidade para Disney tem que ir com 2 olhares, assim, vai um dia para entender como cliente sentir o negócio e vai outro dia para desafiar os caras, para olhar clinicamente, né? Nada é por acaso, nada. Então assim, ó, eles vão cuidar de tudo, cara, dos 5 sentidos teus eles vão cuidar. O que tu escuta não é por acaso o que tu escuta, o que tu vê não é por acaso, até o cheiro que tu sente. O cheiro que tu sente, nada é por acaso, absolutamente nada. Eles cuidam de tudo para tu ter uma experiência positiva. E é impressionante, cara. Você sai de lá 10 horas da noite, o último show é 9h20, acaba umas 9h40, até tu sair umas 10 horas da noite, cara, tu sai de lá felizaço. Você tem um último show lá que te deixa em lágrimas, o negócio é fenomenal. Tu sai de lá muito mais pobre no cartão de crédito, vai muito mais pobre no cartão de crédito, e ainda dizendo quero voltar e quero trazer meus amigos juntos. Que massa. Então, existe uma experiência fodida lá dentro, e é isso hoje que eu tento levar um pouquinho para descobrir. Como é que cria, né? Como é que pega esse modelo de negócio e transporta aí para o meu negócio? Legal. André, antes da gente, eu vou deixar 2 perguntinhas no final ainda, só quero agradecer aos nossos patrocinadores que inviabilizam a gente estar aqui. Agradecer a Gaminox, utensílios para gastronomia, a equipe do Fernando Fronza, da Cris, obrigado pelo patrocínio e apoio. Você que busca utensílios de gastronomia, lá a experiência do cliente é bem legal também, os utensílios podem experimentar lá, usar, é bem legal, vai lá, tenho certeza que vão ter uma boa experiência. E a SV Contabilidade, falando de contabilidade, ó, a SV Contabilidade, que é a contabilidade responsável aqui pelo Empreender SC, você que está buscando uma consultoria nesse sentido, tenho certeza que eles vão lhe entender muito bem. 2 perguntinhas para a gente fechar. O que é um bom vendedor, André? Bom vendedor, cara. Eu vou dar minha opinião, né? Claro. Para mim, o bom vendedor é aquele que cuida do início, do meio, do fim e o pós, tá? Porque quando a gente começa, primeiro assim, existe na nossa cabeça, quando a gente fala em vendedor, já existe uma certa característica desenhada, né? Aí vai depender muito do setor também, né? Tem setor, sim. Por exemplo, eu vou pegar um setor de carros, que eu já fiz muito trabalho para empresas de carros também, né? Seminovos e novos. Você fala vendedor de carro, opa, espera aí, o cara já fica com o pé atrás. Se eu der meu telefone, já era, né? Mas, cara, eu conheço vendedor de carro que vende 5 carros por mês, conheço vendedor de carro que vende 30 carros por mês.
O cara que está 10 anos no mercado, criando relacionamento pós-vendas, cuidando, né? Esse cara, com certeza, ele vai... Só que a galera nova é muito apressada. Eles querem a venda hoje. E se tem uma coisa que eu acredito é que a tua venda de hoje não pode matar a tua venda de amanhã. Então eu preciso fazer bem feito hoje, ou até deixar de vender porque amanhã eu vou vender. Só que muitas pessoas não estão preocupadas com amanhã, eles precisam fechar o mês. Precisam bater o sininho lá. E às vezes a venda, de qualquer jeito, não é uma venda saudável para a empresa a longo prazo. E aí se eu crio, por exemplo, um time de vendas focado em resultado e esquece a experiência do cliente, todo mês eu vou estar matando um leão. Todo mês, né? Esquecendo do longo prazo. Quando eu faço um negócio pensando mais na experiência do que no resultado, o resultado vem e eu tenho aí uma forma de alcançar esse resultado também a longo prazo. Bom vendedor é aquele que planta, então. Planta Exato. Hoje para colher mais no futuro. Exato. Qual é a principal coisa que você observa ao entrar numa loja? A primeira impressão. Mas o primeiro contato, as primeiras palavras, a primeira afeição da pessoa. Existe faço sempre uma brincadeira, né? Não sei, talvez tu, Tomato, já botou um filme, uma série na Netflix e trocou em 1 minuto? Já. 1 minuto, já. E aquele feeling, né? Porque o começo... Compra pela capa, entra e... Mas o que acontece é que o começo não foi legal. Então, o que eu percebo, e eu já fiz esse exercício, eu vou nas ruas da cidade, às vezes que eu tô, que tem um monte de comércio, o que eu faço? Eu entro e saio da loja só para ver qual é a primeira reação das pessoas. E essa primeira impressão, ela vai te abrir portas para o cliente, ou, cara, o cliente já vai entrar fechado. Sim. Entendeu? Então, assim, quando eu entro em algum lugar, a primeira coisa que eu percebo é como é que é o posicionamento do vendedor ao me atender. Se é que ele vem, ou como que ele vem, o que que ele fala, como é que está a afeição dele. Eu já entrei em loja que parecia que eu estava incomodando o vendedor. Eu ia embora. Então, assim, e é claro que a experiência do cliente, ele tem início, meio e fim. Né? E o início ali ele é extremamente importante para saber se o cliente vai continuar a experiência com ele. Então esse é um negócio que colhe bastante. Bacana, cara. Obrigado, né, André, por topar vir conversar com a gente. Fico honrado e feliz. Teu arroba é André Boing mesmo? É andreboing.oficial. andreboing.oficial. Quem quiser um pouquinho mais de conteúdo sobre esse tema de sucesso do cliente, com certeza tu compartilha bastante coisa nas redes sociais também. Tem bastante coisa lá, até quando eu fiz o treinamento lá na Disney. Inclusive a gente fez uma live há 2, 3 anos atrás, lembra? Sim. A gente fez uma live, deve estar bastante tempo nesse mercado aí, experiência ferrenha para poder contribuir com vocês aí. Legal. Obrigadão, cara. Obrigado pelo Obrigadão convite. mesmo. Isso foi mais um Empreenda SC Entrevista para você, espero que esse conteúdo tenha feito sentido. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, compartilha com seus amigos, com certeza tem bastante coisa boa aqui, que muita gente pode se interessar, e você ajuda muito o nosso trabalho fazendo isso. Se você está nas plataformas de streaming, né, curta, compartilha também, isso vai contribuindo para o crescimento da nossa audiência, para a gente poder trazer cada vez mais conteúdo de valor para você. No nosso site www.empreendasc.com.br você encontra também bastante conteúdo interessante. Valeu, muito obrigado!